Boa noite a todos. Meu nome é Roberta Lipsi. Eu vou falar hoje sobre o tema Lei Maria da Penha. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Instituto Latino-Americano de Investigação e Capacitação Jurídica Latinures pelo honroso convite, assim como aos apoiadores e a todos vocês que estão conectados e que se interessaram por este tema. Eu vou palestrar no idioma do Brasil oficial, que é o português, porém gostaria de indicar alguns vídeos que eu tenho de conferências com o tema de violência doméstica para hispanohablantes. Está no canal YouTube Roberta Lipsi. E em breve também será disponibilizado um texto de minha autoria intitulado Implementação de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Violência Doméstica, ou seja, da violência intrafamiliar, uma visão latino-americana. Também será publicado por Latinures no Quaderno de Direitos Humanos. Então, iniciando os trabalhos, vou falar sobre a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Essa lei que foi criada como um mecanismo no combate à violência doméstica e familiar. Então, essa lei completou 11 anos no último dia 7 de agosto. A lei tem esse nome em homenagem à farmacêutica e professora universitária Maria da Penha de Maia Fernandes, a mulher que deu nome à lei. Durante 6 anos, ela sofreu violências dentro da sua própria casa, cujo agressor era o seu marido, o também professor universitário, colombiano naturalizado no Brasil. Ele tentou matá-la por 2 vezes. Na primeira tentativa, foi em 1983. Ele disparou com arma de fogo enquanto ela dormia e a deixou paraplégica. Na segunda tentativa, ele tentou eletrocutá-la enquanto ela tomava banho. Após essa situação, a senhora Maria da Penha tomou a iniciativa de denunciar o agressor. Porém, após 15 anos que ela já havia denunciado, o agressor continuava solto, ou seja, em liberdade, devido aos sucessivos recursos que a nossa lei permite. Então, estando como se estivesse impune aos crimes cometidos. O caso teve repercussão internacional e a senhora Maria da Penha, auxiliada por organismos de defesa dos direitos das mulheres, ela foi amparada e isso teve repercussão internacional, levando o Brasil a ser denunciado à OEA, Organização dos Estados Americanos. E só a partir daí que foi editada a Lei 11.340 de 2006, como esse mecanismo de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência doméstica ela não escolhe raça, cor, idade, classe social, cultura. Ela pode estar presente em qualquer lar, em qualquer classe social. Então, estejamos atentos e unidos. Faz-se necessário a união da sociedade e do poder público para que esse mal que assola não somente as famílias brasileiras, mas em toda a América Latina, então temos que fazer em conjunto uma ação preventiva e de erradicação desse mal que assola os lares brasileiros e de toda a América Latina. Então, segundo dados estatísticos da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que avaliou 83 países, ela informa que o Brasil ocupa a vexatória 5ª posição no ranking do mapa da violência, ficando atrás apenas de 3 países latino-americanos: El Salvador, Guatemala, Colômbia e da Federação Russa. Então, são 4,8 homicídios por 100 mil mulheres. Então, na última década, 43,5 mil mulheres foram assassinadas no país, sendo 4.500 por ano. Então, quer dizer, o número é gritante e exige uma mudança de mentalidade e uma urgência de ações efetivas no combate à violência. Então, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Então, com fulcro no artigo 1º da lei, então ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º,
artigo 226 da nossa Carta Magna, também da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Dispõe também sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Devido a esses tratados firmados, esses tratados internacionais, como, por exemplo, a Convenção de Belém do Pará, de 1994, que é para combater a violência, a lei, ela ampara não somente as brasileiras, aqui a Lei Maria da Penha, mas também qualquer mulher latino-americana que esteja no Brasil. Então, ela ampara as brasileiras e todas as mulheres latino-americanas que aqui estão, tá bem? Então, mulheres de Latinoamérica que vivem em Brasil, a Lei Maria da Penha também é para vocês. A violência não se rompe sola, unámonos al cambio. O princípio da dignidade humana, né, ele constitui um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, tá? Como estabelece o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. A Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, estabelece que todo ser humano tem o direito de viver sem violência. Todo e qualquer ser humano, independente de homem ou mulher, né? Uma vez que todos, homens e mulheres, são muito importantes para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Então, que possamos viver em harmonia e preservando assim, os direitos com uma isonomia de direitos. Né? Homens e mulheres devem ser iguais perante a lei, perante a sociedade e os direitos. Então, as mulheres de hoje, elas estudam, elas trabalham, elas assumem vários papéis em diversos setores, como esposas, filhas, mães, e mesmo as donas de casa, que cuidam do lar, elas se colocam em posição de igualdade com o homem por dirigirem a sua própria casa. Então, não é permitida, é inaceitável qualquer forma de violência, né, que é uma violação dos direitos humanos, seja física, psicológica, sexual, patrimonial, moral ou de qualquer ordem. Tá bem? Agora eu vou falar dos tipos de violência. Né, estão elencados no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Tá? Os tipos de violência são física, psicológica, patrimonial, sexual, moral, delitos contra a honra. A violência física é aquela que agride, né, que ofende a integridade física da mulher. Normalmente, nos casos de violência doméstica, são golpes na cabeça, golpes na face da mulher. Normalmente, são essas as violências dentro de casa. A violência psicológica é o dano emocional à mulher, o constrangimento, a humilhação, o menosprezo, tudo que põe a autoestima da mulher para baixo. Constrangimento, perseguição, tudo isso é violência psicológica. A violência sexual, qualquer conduta que constrange a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual não consentida, né, ou não desejada. Então, é uma violência sexual e deve ser denunciada. A violência patrimonial, qualquer conduta que tipifique a retenção, subtração, destruição parcial ou total, né, de um documento da mulher, os documentos pessoais, bens, valores, recursos econômicos. Como exemplo de violência patrimonial, eu cito quando o companheiro esconde a carteira de trabalho da mulher para que ela não consiga adquirir um trabalho, conseguir um trabalho. Isso é violência patrimonial, é crime. Quando ele deixa a mulher e os filhos em casa, e leva, deixando a porta aberta, deixando a família vulnerável, em situação vulnerável, ele comete violência patrimonial. Tá? Enquadra-se na violência, tipifica a violência patrimonial. E quando ele também esconde o documento da mulher de identificação para que ela não faça o boletim de ocorrência, também tipifica a violência patrimonial. Violência moral, crimes contra a honra, consiste em qualquer conduta que tipifique calúnia, injúria e difamação. Calúnia, acusar alguém falsamente de um crime. Difamação, imputar a alguém um fato ofensivo. Injúria, ofender a honra de alguém. Então, a violência doméstica ela traz consequências para toda a família. Os filhos que presenciam a violência doméstica,
eles poderão reproduzir essa violência a qualquer tempo, né, de seu desenvolvimento, podendo tornar-se também um adulto violento. Tá? Então, quem machuca a mulher acaba machucando a família inteira. Tá bem? E possamos ter essa consciência. Agora, para que vocês possam ter a visão do agressor e da vítima, eu brevemente vou ler 2 depoimentos. Tá? Primeiramente, do agressor. Vivemos juntos por 20 anos. Tivemos 6 filhos. Ele decidiu me deixar porque não aguentava mais o problema com a bebida. Em vez de me ajudar a buscar tratamento, ela me humilhou e me abandonou. Isso não se faz. Houve agressões das 2 partes. Empurrões, nada que machucasse. Ela me tirava do sério. Uma vez fiquei com tanta raiva ao encontrá-la por acaso na rua que peguei um monte de terra e joguei na cara dela. Outra vez dei uma bicuda no portão. Ela sempre chamava a polícia. Eu fui preso várias vezes. Hoje sou obrigada a ficar a mais de 200 metros dela. Se chegar perto, vou preso de novo. Agora eu vou ler o depoimento da vítima. Gosto muito dela, mas sempre tivemos discussões, eu admito. Não sou o santinho da história. Comecei a ficar ignorante depois que perdi o emprego. Desculpe, eu do agressor, desculpe, eu vou ler da vítima. Quando começamos o namoro, ele era muito gentil e amoroso. Engravidei e fomos morar juntos. Quando nossa filha tinha 1 ano, eu descobri que ele me traía. Eu não aceitei, claro, mas ele não gostou da minha reação. Passou a me xingar e humilhar. A gota d'água foi quando ele me deu um soco no nariz e tentou me estrangular. Tive que me mudar para a casa da minha mãe e as agressões passaram a acontecer cada vez que ele visitava a filha. Ele queria que eu voltasse a morar com ele. Sofri durante 1 ano até ter coragem de denunciá-lo à polícia. Hoje ele está proibido de se aproximar de mim, mas ainda tenho muito medo. Então, violência contra a mulher não tem desculpa, né? Existe a Lei Maria da Penha para defender. Então, não confie no agressor quando ele diz estar arrependido e se mostrar um comportamento gentil e amoroso logo após uma agressão. Né? Proteja-se, você estará dando uma oportunidade de ele continuar com as agressões e continuar o ciclo da violência. Então, o que muda o comportamento da sociedade é a educação. Né? A Lei Maria da Penha ela foi criada para prevenir, né, e erradicar os crimes contra as mulheres, né, que foi um grande e audacioso passo. Antes, as mulheres nada denunciavam porque acreditavam que as autoridades não levariam em conta suas denúncias. E os agressores se sentiam impunes e, por isso, continuavam cometendo os crimes livremente. Então, no Brasil, existe, da mesma forma dos alcoólicos anônimos, existe grupos de apoio, tanto as mulheres que não conseguem se desvencilhar de um homem violento, como os homens que não conseguem refrear o ímpeto, né, de agredir as suas companheiras. Então, ambos precisam de ajuda e aqui no Brasil existe esse amparo, principalmente pelo setor psicossocial, que funciona em conjunto com a vara da violência doméstica no Fórum Criminal. Tá bem? Então, vou deixar a frase da senhora Maria da Penha, que ela afirma, né, conceitua sobre a importância da educação para mudar esse quadro de violência que existe no nosso país. O que muda o comportamento da sociedade é a educação. Temos que ensinar aos nossos filhos, desde pequenos, que a mulher merece respeito. Antes, ninguém usava o cinto de segurança. Hoje, a primeira coisa que a criança faz é avisar o pai que precisa colocar o cinto. Quando ela crescer, sequer passará por sua cabeça não usá-lo. Na violência contra a mulher, a lógica é a mesma. Tenho fé que lá na frente, os homens aceitarão as mulheres como iguais. Nesse momento, a Lei Maria da Penha será desnecessária. Tá bem? Então, faz-se necessário estabelecer a igualdade entre homens e mulheres de direitos. A família, amigos e vizinhos devem se unir para denunciar ao agressor e ajudar a mulher que está em situação de violência. A mulher não pode sofrer sozinha e deve buscar ajuda. Tá bem? Agora eu vou falar os 4 eixos, né, da Lei Maria da Penha. Os 4 eixos que essa lei trabalha. Então, enfrentamento da violência doméstica, prevenção da violência doméstica e familiar, assistência à vítima e garantia de direitos da vítima. Então, esses são os 4 eixos que a Lei Maria da Penha trabalha. Agora eu vou falar sobre os principais aspectos da Lei Maria da Penha, os mais relevantes. Tipifica e define a violência doméstica e familiar contra a mulher.
estabelece as formas de violência, né, com fulcro no artigo 7º da lei, como física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Determina que a violência doméstica ela independe de orientação sexual. Tá? Determina que a mulher somente poderá renunciar à denúncia perante o juiz. Então, se a mulher decidir renunciar à denúncia, isso deve ser feito em audiência designada antes de recebida a denúncia e ouvido o Ministério Público. Só assim ela conseguirá renunciar à denúncia, tá? Conforme o artigo 16 da Lei Maria da Penha. Ficam proibidas as penas pecuniárias, ou seja, pagamento de multas e cestas básicas. Na Lei Maria da Penha não é permitido a substituição da pena restritiva de liberdade por uma restritiva de direito, ou seja, ele ao invés de cumprir a pena preso, ele poderia, né, prestar serviços à comunidade, por exemplo. Na Lei da Maria da Penha, isso não ocorre, tá? Não é permitido. Tá? Antes do advento da Lei Maria da Penha, os casos de violência doméstica eram tratados pela Lei 9.099 de 95, são crimes de menor potencial ofensivo e tramitava no juizado especial criminal. Tá? Então, era apenas lavrado um termo circunstanciado e as penas eram brandas. Com o advento da lei, isso mudou. Né? Tem a vara especializada, a vara da violência doméstica e familiar, e não mais com penas brandas e com restrições. Né? Com restrições essas que não podem substituir a pena restritiva de liberdade por uma restritiva de direito, tampouco pagar apenas cestas básicas pelo crime cometido. Então, altera o Código de Processo Penal também, que possibilita ao juiz a decretação da prisão preventiva, quando, por exemplo, ele desobedece a medida protetiva de urgência. Quando ele desobedece essa medida, o juiz pode decretar a sua prisão preventiva a fim de preservar a integridade física e psicológica da mulher. Tá bem? Então, determina também a criação dos juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher, com competência civil e criminal para abranger as questões de família decorrentes da violência contra a mulher. Então, aquela mulher que fica com medo, né, de denunciar ou de separar do marido em razão da violência, por questões financeiras, ela não precisa mais se preocupar com esse tipo de questão, pois o juiz ele pode fixar alimentos, né, provisórios para que essa mulher não fique desamparada juntamente com seus filhos. Isso é realizado na própria vara da violência doméstica. Tá? Então, o caso da violência doméstica contra a mulher com deficiência, a pena será aumentada de até 1/3. Tá bem? Eu gostaria de salientar também que a lei alterou o artigo 129 do Código Penal brasileiro, que trata-se da lesão corporal. A lesão corporal ele é um crime de ação penal pública condicionada, ou seja, necessita de representação da vítima. Para os casos que enquadra a Lei Maria da Penha, este artigo, esse crime, ele vai ser de ação penal pública incondicionada, ou seja, não vai depender da representação da vítima. As autoridades, o Ministério Público, tomando conhecimento do fato, o processo irá tramitar, a vítima querendo ou não, e o agressor vai pagar pelo que fez. Tá bem? Então, lembrando que a lei, houve já controvérsias quanto à constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Isso hoje já está mais do que ratificado, a sua constitucionalidade, né? Pois resguarda a igualdade material no âmbito das relações domésticas, tá bem? Agora eu gostaria de falar rapidamente, eu sei que terão outros doutores que falarão sobre o crime de feminicídio. Porém, assim, eu gostaria de falar rapidamente aqui do crime de feminicídio no Brasil, que é um crime grave que ocorre, muito recorrente no âmbito doméstico, né, infelizmente. Então, o feminicídio, aqui no Brasil, ele foi sancionado em 9 de março de 2005, né, essa lei 13.104 de 2015, pela Presidente da República à época, e que alterou o Código Penal, incluindo o feminicídio como uma nova modalidade de homicídio qualificado. Então, ele alterou
o texto, né? Colocando o inciso 1, parágrafo 2º do artigo 121, acrescentando razões da condição do sexo feminino. Então, ela ocorre como violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação da condição da mulher. Tá? A lei ainda acrescentou o parágrafo 7º do artigo 121, estabelecendo causas de aumento da pena dos crimes de feminicídio, quando praticado durante a gravidez ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra a pessoa menor de 14 anos e maior de 60 ou com deficiência, e na presença de ascendente ou descendente da vítima. Tá bem? Então, é de suma importância que as pessoas estejam alertas. E eu vou citar alguns exemplos rapidamente aqui de feminicídio. Marido que mata a mulher porque acha que ela não tem direito de se separar dele. Companheiro que mata a companheira porque quando ele chegou em casa o jantar não estava pronto. Funcionário de uma empresa que mata sua colega de trabalho em virtude de ela ter conseguido a promoção em detrimento dele, que na sua visão, né, a mulher não estaria capacitada para tal função. Então, a violência doméstica é considerada uma violência de gênero, né, porque demonstra, né, a desigualdade que existe entre os homens e as mulheres. Então, os crimes graves cometidos dentro do âmbito doméstico: homicídio, estupro e tortura. Tá? Esses são os crimes mais graves. Outros crimes cometidos no âmbito doméstico: lesão corporal, calúnia, difamação, injúria, constrangimento ilegal, ameaça, sequestro, violação de domicílio e dano. Tá bem? O estupro também é muito recorrente aqui no nosso país, né, infelizmente. Então, urge uma necessidade de implementação de políticas públicas eficazes, eficientes e efetivas para combater. O estupro é um crime hediondo, que está elencado no artigo 213 do Código Penal, tá bem? E é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. Tá? No Brasil, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 527 mil pessoas são estupradas no Brasil. 89% são mulheres e 70% são crianças e adolescentes. Então, como eu falei no início, né, a violência não escolhe idade, cor, raça, classe social. Né? Infelizmente, está presente em todos os lugares. Agora, falando das medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas de urgência, elas estão elencadas nos artigos 22, 23 e 24 da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. A medida protetiva, ela pode ser solicitada pela vítima, tá? À autoridade policial ou pelo Ministério Público, tá bem? Então, essa medida protetiva, o juiz apreciará o pedido em 48 horas e decidirá a medida protetiva que caberá naquele caso concreto, tá bem? O que melhor atender a vítima. Então, vou citar os exemplos. Afastamento do agressor do lar, proibição do agressor de se aproximar da vítima e de seus familiares, por distância a ser estabelecida pelo juiz, ficar incomunicável, e-mail, redes sociais, telefone, tudo isso é medida protetiva de urgência, ele não terá comunicação com a vítima nem os seus parentes, proibição de frequentar os mesmos lugares, restrição ou suspensão de visitas, prestação de alimentos provisórios, suspensão das procurações conferidas pela vítima ao agressor. Então, essas são algumas das medidas protetivas. Caso o agressor descumpra a medida protetiva decidida pelo juiz, ele poderá decretar a prisão preventiva do agressor. Então, é importante que a vítima comunique ao juiz caso haja o descumprimento dessa medida protetiva. Então, a violência contra a mulher, ela ocorre em 3 fases. Né? Então, a primeira fase é a evolução da tensão, que seria a discussão. A segunda é a explosão e agressão, quando ele vai para as vias de fato. E terceiro é a lua de mel, é quando ele se volta, né? Ele se mostra arrependido do que fez e a mulher dá outra oportunidade para ele. Tá bem? Então, é importante que a mulher tenha em mente que ela precisa se proteger. A cada vez que você dá oportunidade para que ele volte
ao ciclo da violência, esse ciclo será mais intenso e poderá chegar até a morte da vítima. Tá bem? Então, proteja-se. Muitas pessoas criticam, né, as pessoas em situação de violência doméstica, pessoas que nunca passaram por essa situação, essa grave situação. E, às vezes, criticam a mulher que não consegue denunciar esse agressor. Porém, ela pode estar passando por uma síndrome denominada Síndrome do Desamparo Aprendido. Diante da repetição desse ciclo de violência, a mulher pode desenvolver essa síndrome e ela acredita que nada do que ela faz possa mudar esse quadro esse quadro negativo que ela vive, essa situação que ela vive naquele momento. Então, é preciso ter, assim, um olhar humano para poder ajudar essa pessoa, né? Então, é menos crítica e mais ajuda as pessoas em situação de violência doméstica e familiar, tá bem? Por que as mulheres aguentam tanto tempo essa violência? Então, é receio de não ser aceita na sociedade, por sentir-se sozinha, vergonha de se expor, né, e ser criticada, acredita que o parceiro vai mudar, dependência econômica, medo da separação e pelas relações desiguais de gênero. Tá? Alguns sinais são importantes a observar para que a mulher esteja atenta a se está entrando num relacionamento que possa trazer consequências negativas para ela. Alguns sinais podem ser observados antes, tá bem? Ciúmes, possessividade, manipulação, as ações não correspondem às palavras, desrespeito às mulheres e quando a pessoa não quer procurar ajuda, uma terapia, por exemplo. Tá? Bom, outro ponto importante, que é de suma importância falar nesta palestra, é sobre o absenteísmo nas empresas em razão da violência doméstica. Absenteísmo é aquela falta do funcionário na empresa, né? Então, segundo dados divulgados pelo Banco Mundial, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em todo o mundo, a violência contra a mulher é responsável por 20% das ausências no trabalho. Então, mediante essa situação gritante que nós vivemos, né, você vê em todo mundo, no artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei Maria da Penha, assim estabelece: o juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica, manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Então, a mulher em situação de violência doméstica pode se valer do artigo 9º da lei para que justifique a sua falta no trabalho, tá bem? Então, uma lei também que eu não posso deixar de dizer é a Lei 13.239 de 2015, que é a lei que estabelece a oferta de cirurgia plástica reparadora no Sistema Único de Saúde SUS, tá bem? Lembrando que plástica reparadora, ou seja, para aquelas sequelas de lesões causadas por violência contra a mulher, tá bom? Para ter acesso, é gratuita a cirurgia plástica, a vítima deve registrar o boletim de ocorrência conforme o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 13.239 de 2015. Tá? É importante consignar que a lei não abrange apenas situações de violência doméstica, mas qualquer tipo de violência provocada, como roubo, estupro, tá? Contra as mulheres. Agora, onde denunciar? Delegacia da Mulher, preferencialmente. Tá? Se não for possível, pode ser qualquer delegacia. Vara da Violência Doméstica, Defensoria Pública do Estado, Ministério Público do Estado, Centro de Casas de Atendimento a Mulheres em Situação de Violência Doméstica. E também tem o Ligue 180, que é uma central de atendimento à mulher, oferecido pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República, que tem funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Lembrando que não é somente para as mulheres que estão em situação de violência, mas aquelas pessoas, todos nós, homens e mulheres, que não compactuam com a violência, também pode se valer do Ligue 180 para ajudar alguém. Tá? Um outro importante aplicativo é o Clique 180. Esse é um aplicativo que foi desenvolvido pela Organização das Nações Unidas, tá? A ONU,
e em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e a Embaixada Britânica. Tá? Então, o Clique 80, ele atende tanto mulheres em situação de violência, como eu falei, como as pessoas que não compactuam com essa violência, com essa agressividade contra as mulheres. Tá? Então, é uma importante ferramenta e que ela dispõe de informações dos tipos de violência, tem a Lei Maria da Penha na íntegra, orientação detalhada de como agir em caso de situação de violência e também informa locais que não estejam propícios para você passar num determinado momento. Um lugar escuro, um lugar que esteja ermo. Então, esse aplicativo informa a mulher os cuidados que ela deve tomar, tá bem? Então, proteja-se. Viver sem violência é um direito humano. Então, eu gostaria de deixar aqui para encerramento, né, dessa palestra. Toda e qualquer forma de violência deve ser coibida pelo Estado, repelida pela sociedade e combatida pela família. Tá? Então, temos que unir forças, quebrando o silêncio, rompendo o silêncio da violência, seja em qualquer situação. Então, uma frase do Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público do Estado de São Paulo, assim conceitua: deixar uma relação violenta é um processo. Cada um tem o seu tempo. Tá? Mas é necessário que a mulher entenda que ela está sofrendo essa violência doméstica ou outro tipo de violência. Se ela não aceitar, tiver consciência que ela está sofrendo violência doméstica, não tem como um juiz, autoridade, policial, enfim, ninguém consegue ajudar uma pessoa que não tem a consciência de que está sofrendo a violência. Tá? Então, a violência doméstica contra a mulher não tem desculpa, ela tem a Lei Maria da Penha. Vou verificar agora se tem algumas perguntas. Eu houve um problema de conexão, não consigo enxergar aqui os comentários. Eu estou tendo dificuldade para visualização dos comentários. Bom, eu me coloco à disposição para responder, né, tirar qualquer dúvida de vocês, tá bem? Eu espero que tenham gostado da palestra e me coloco à disposição. E relembrando, né, que em breve será disponibilizado o artigo Implementação de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Violência Intrafamiliar, uma visão latino-americana, tá bem? Muito obrigada pela atenção de todos. Até a próxima.